Educação em Debate. Olá, tudo bem com você? Mais um Educação em Debate e desde já eu quero agradecer a sua companhia ao longo das nossas edições. Só nesse início já deu para perceber que o programa de hoje está diferente. O Educação em Debate é especial. Estamos aqui no Teatro Bento Quirino para falar sobre o seguinte tema: projeto pedagógico e a educação antirracista. Esse tema tem sido discutido constantemente nas escolas municipais de Campinas. E para a gente entender a importância e por que falar disso dentro da escola, com os alunos, com os professores e também gestão, a gente conversou com o Luciano Reis, que é diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Confira o que ele falou. Oi, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez, nessa ação formativa que é muito importante. A gente está dando continuidade àquelas ações que nós iniciamos em 2024, nessa perspectiva de construção de uma política de educação antirracista para a nossa rede. Essa formação prevista em calendário, para a gente é um grande ganho, porque a gente consegue ter momentos nas escolas onde nós, profissionais da rede, poderemos discutir, refletir as nossas ações e bem como implementar novas ações. Então, esse momento torna-se muito rico, por isso previsto em calendário. Finalmente, nós conseguimos prever no calendário essas ações, tanto da Lei Lucas, que a gente está atendendo uma lei, quanto nessa continuidade das discussões e reflexões da educação antirracista na nossa rede. Agradeço muito tudo que vocês estão produzindo com as crianças, a exemplo do que aconteceu na exposição do Fórum Estudantil, que aconteceu lá na Unicamp ano passado, onde grande quantidade dos trabalhos das crianças foram expostos. E foi uma grande alegria poder ver que as escolas estavam todas mobilizadas, engajadas e que as discussões renderam lindíssimos trabalhos. Muito obrigado a todos e aproveitem dessa formação agora. Para ajudar a gente a entender, como o professor trabalha esse tema dentro de sala de aula com os alunos desde pequenininho até os maiores, eu recebo aqui, ela já está do meu lado, a Valéria Olímpio. Ela é articuladora central do programa Memória e Identidade, Promoção da Igualdade e da Diversidade, também conhecido como MIPID. Ela vai ajudar a gente a entender a importância desse tema, mas antes eu quero agradecer por você trazer esse assunto tão importante que a gente precisa falar na televisão, mas também precisa falar em casa, em sala de aula. Então, obrigada, Valéria. Oi, Vivi, eu que agradeço a oportunidade do diálogo, é sempre muito importante. Quero agradecer meus amigos, os parceiros do MIPID, que só estamos aqui porque eles estão aqui hoje. E quando você pergunta sobre a importância, eu sempre penso na educação antirracista, em africanidades, afrocentrada, como uma maneira de fazer com que o aluno, a gente mediar essa relação do aluno, da criança, porque ele queira ser, que ele sinta pertencente ao espaço da escola, um espaço que muitas vezes ele foi apartado, foi silenciado. Quando eu falo, olha, nós vamos falar também sobre você, que a educação antirracista é esse movimento, não é de excluir ninguém, mas trazer para o diálogo quem sempre esteve fora, fazer as diversas culturas. Ele fala, eu pertenço a esse lugar e aqui eu posso ser aquilo que eu realmente sou. E como a Valéria disse, para a gente falar sobre projeto pedagógico e a educação antirracista, a gente recebe aqui no palco do Teatro Bento Quirino, onde a gente está gravando esse programa especial do Educação em Debate, vários especialistas da área, e eu começo apresentando o Adriano Bueno, ele que é professor da Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas. A gente também vai bater um papo com a Ângela Soligo, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Também está presente aqui no palco do Teatro Bento Quirino a Fabiana Leite. Ela é professora da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Temos também o Wilson Queiroz, que vai ajudar a gente a entender melhor esse assunto. Ele é professor da Secretaria Municipal de Educação, também aqui de Campinas. Temos ainda a Jaqueline Camargo, ela que é vice-diretora da Secretaria Municipal de Educação, aqui também da cidade de Campinas, e a Lu Arami, ela é liderança indígena e coordenadora do projeto Etnocidade. De maneira geral, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês no programa de hoje, vocês que se disponibilizaram para falar desse assunto. E como a gente já disse aqui junto com a Valéria, é tão importante e que a gente precisa falar e reforçar várias vezes. Então eu fico aqui agradecendo desde já a presença de cada um. E para começar esse bate-papo, eu vou chamar primeiro o Adriano, Adriano, então a minha primeira pergunta é para você. E eu queria saber, logo assim de cara,
O que é o racismo de forma conceitual? Porque a gente fala muito de racismo, mas a gente sabe o que é? Pois é, essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade de tratar de um tema que é tão importante, né? Estamos falando de algo que afeta negativamente a maioria das pessoas no Brasil e que cada vez mais a gente tem se conscientizado sobre a importância de discutir. O racismo é uma ideologia, né? Uma ideologia, um conjunto de ideias. Ideias negativas de um grupo sobre outro grupo. Mas se constitui como uma relação de poder, né? Não é simplesmente ter ideias negativas, né? Porque é uma relação de poder que gera prejuízos para um lado e gera privilégios para outro lado. No Brasil, quando a gente fala do racismo contra a população negra, existe racismo contra outros grupos também, né? É importante dizer, ciganos, indígenas, judeus, os Dalits na Índia, né? Mas quando a gente fala da população negra, população afrodescendente, nós estamos falando de algo que surgiu durante a escravidão, né? O racismo surge para legitimar socialmente o regime escravocrata, para naturalizar aquela dominação, né? E nós vivemos aí quase 4 séculos de escravidão no Brasil. Mesmo após o fim do regime escravocrata, o racismo persiste justamente por gerar privilégios para um grupo em detrimento de outro, né? Então ele persiste, ele continua fazendo parte da nossa cultura, continua naturalizado a importância de conversas como essa aqui é para desnaturalizar, criar um constrangimento e para que a gente possa mudar essa situação no nosso país. E Valério, eu queria entender de você como isso é trabalhado em sala de aula, né? Por que levar esse assunto, né? Você deu um breve resumo na sua fala inicial, mas vamos reforçar e expandir, né? Por que levar esse assunto para dentro da sala de aula? A educação é fundamental quando a gente fala nisso? Sim, é fundamental. Acho que quando o Adriano traz essa fala, né, o racismo ele não é uma anomalia no Brasil. Ele é naturalizado, né? Enquanto a gente não falar sobre isso, não conversar com as crianças, com os jovens e com os adultos, ele permanece, né? Porque ele é natural, naturalizado, né? E a gente tem a ideia de que ser racista, né, é você xingar alguém, verbalizar um xingamento, você praticar uma agressão física. Mas o racismo no Brasil é muito sutil. Então, um olhar, né, pode ser um racismo, ou no caso do professor, o não olhar para aquela criança negra é um ato de racismo, o não tocar num cabelo, porque as crianças são espertas. Se você não toca no cabelo de uma criança negra, eu falo que o professor, o educador, ele é lugar de afeto da criança na escola. Então a criança ela percebe, o meu lugar de afeto na escola não toca no meu cabelo, não diz que eu sou bonita, mas diz para a criança branca, toca no cabelo dela, diz que ela é bonita, que ela está sempre bonita, então ele percebe, né? Então, acho que a escola vem nesse movimento, né, de tentar desnaturalizar o Brasil. Por isso que é o racismo, por isso que é importante falar, né? Porque enquanto a gente não fala, ele vai se mantendo e dá continuidade. Agora, uma curiosidade, quando vocês tocam nesse assunto em sala de aula, a criança percebe que aquilo é um racismo? Às vezes ela nem sabia que estava sendo vítima. Eu penso, vou falar da educação infantil e do Fundamental 1, né? As pessoas falam, mas eu vou falar sobre racismo com as crianças. A gente pode trabalhar o racismo por várias dimensões, a cognitiva, né? Mas também pela dimensão do respeito. Quando eu trabalho a interação entre diversos grupos étnicos raciais, e pensando que grupo étnico racial não são só os negros e o indígena, mas também o branco, né? Para a dimensão do respeito, a criança consegue entender. Né? Então, quando eu conto uma história, quando eu levo um trabalho em africanidades, que eu falo da potência de África, eu mostro que a África tem suas dificuldades, mas também tem muita potencialidade, isso é trabalhar o racismo. Eu não preciso chamar uma criança e falar, olha, o racismo é isso e isso, como o Adriano fez aqui. E a criança não vai entender. Então, a gente vai por uma dimensão, e aí eu sempre falo que é a dimensão do respeito e do afeto. Pegando esse gancho, eu quero falar com o professor Wilson. Professor, como que o senhor trabalha esse assunto dentro de sala de aula? Porque eu tenho aqui a Matemáfrica, é isso? É um projeto, pode se chamar de projeto, dentro de sala de aula, que por meio aí desse ensino, o senhor trabalha as africanidades, as relações. Como que o senhor faz? Conta pra gente. Eu sempre primo por contextualizar. Eu trabalho numa escola que é a maior ocupação da América Latina durante um tempo, hoje uma das maiores, acredito que entre as 5 e 10 maiores. E entender que nesse abismo social naturalizado assim e respaldado pelo racismo, a gente vai lidar com uma população que se desconhece na sua totalidade do ponto de vista da cidadania. Então,
eu, entendendo o processo histórico que se deu, aos poucos a gente foi construindo nessa escola. Eu costumo dizer que no OSEL, né, superado ou feito o olhar de enfrentamento do racismo, lá se encontra a senzala, mas todo o potencial que a comunidade negra precisa trazer à tona para que a gente reduza as barbáries geradas pelo racismo. Então, eu tenho a grande satisfação de dizer que é num lugar que historicamente o país despreza que a gente conseguiu construir um projeto e um conceito onde, a partir dos alunos, eles denominaram de Matemáfrica em função dessa construção que a gente vem fazendo em relação à educação. Então, o projeto ele se inicia em 2010, lembrando que eu estou falando de uma escola que está localizada no território onde o movimento dos trabalhadores sem terras se impôs, né? Está localizada entre um shopping, o aeroporto e um hotel de luxo, né? É de uma vitalidade, de uma força imensa a gente entender que grupo organizado é esse que se institui e toma conta do território à revelia do Estado. Eu queria que o senhor falasse qual é a escola que o senhor trabalha. A MFEJA Osiel Alves Pereira. Então, nesse lugar, só tinha uma opção. Era preciso tirar a escola das páginas policiais. Se o racismo, ele por si só já tem um grau de desumanização, os meios de comunicação, os livros didáticos e as práticas pedagógicas quase que também naturalizavam a marginalidade. E o currículo e o projeto pedagógico precisou e precisa fazer esse enfrentamento. Então, as africanidades é um lugar que a gente tem construído para apresentar uma abordagem que faça o enfrentamento do racismo, mas que também localize os alunos desse lugar que é a potência de cada um. E aí, para acrescentar esse conceito de Matemáfrica, foi um aluno da Educação de Jovens e Adultos, vou faltar o nome dele agora, mas enfim, e ele falou: professor, o que o senhor faz é Matemáfrica. E aí a gente pode conversar sobre. Eu queria que o senhor detalhasse mais, né? Esse projeto ele surgiu quando? Ele surge em 2002, quando o MIPID começa a viabilizar a formação dos professores. Como eu sou um professor de matemática, fui convidado, e uma das estratégias que eu acho que foi mais relevante é que não ficou restrito aos professores de matemática, história e artes, que é o que a legislação inicialmente propunha. E nesse processo eu fui participar do MIPID na primeira edição, na construção do projeto. Com isso, eu tive acesso a uma história que era negada e silenciada e que o movimento negro já produzia, já questionava. Então, Campinas, em 87, já tinha uma legislação específica para isso, para ensino de história e cultura africana, destinado aos professores de história. Quando eu me percebi, estando na educação, numa disciplina que lida com dados e negligencia o abismo social posto nas relações, eu comecei a me envolver, entender, estabelecer diálogos com essa temática. Aí a gente estuda e vai vendo que a matemática não é suficiente, que precisa estudar história, que precisa saber escrever. E aí eu me aproprio inicialmente dessas 3 estratégias, arte, história e português, para pensar como que a gente faria com que os alunos se envolvessem com essa, hoje chamada de Matemáfrica, mas que a gente tem apresentado como um projeto mais amplo a ideia de africanidades, sem dicotomizar, mas trazendo os aspectos do antirracismo e o ensino de história e cultura africana, não como antagônicos, mas pensando, por exemplo, na educação infantil, não dá para explicar para ela o que é o racismo, que está sendo ali cotidianamente produzido, mas ela precisa ir se descobrindo nas imagens, nas cantigas, nas brincadeiras, e quando a gente chega no 6º ou 9º ano, a gente tem a dimensão de que, assim, ou a gente intervém de fato, ou eles são os próximos a virar estatística.
Pegando esse gancho, já tem tido retorno? Como que os alunos participam desse projeto? O que que eles acham? O que que eles falam? É pretensão, né? Porque assim, retorno. Eu acho que o retorno é a gente eliminar com a barbárie que é existir favela no Brasil. Menos que isso, a gente está fazendo atitudes paliativas, né? Então, essa educação antirracista ela não pode ser mais colocado como um problema para os professores. Os professores precisam radicalmente assumir. Eu poderia me dar por contente por estar aqui aparecendo, né? O Raul Seixas fala, né? Eu que não me sento no trono de um apartamento esperando a morte chegar. Então, do ponto de vista da questão racial, a gente tem sim avanços. E um dos avanços é justamente esse programa está percebendo a importância, mas não há contentamento. E aí duas coisas que eu acho que são marcos da escola. Nós temos uma publicação chamada Informafricativo e uma segunda que eu acredito que foi a primeira escola, se não a primeira, uma que tem uma perenidade no investimento da temática não suficiente. Mas essa disposição em investir nessas crianças do ponto de vista da racialidade, da diversidade e da cultura africana e afro-brasileira. Valéria, diante dessas falas, o MIPID tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho. Eu acho muito bacana quando o professor Wilson fala sobre a questão do currículo, né? A gente tem que entender, quando a gente entende essa educação antirracista e em africanidades como princípio, a gente tem que pensar que ela tem que permear todo o currículo, né? Ela não tem que ser vista como um tema, né? A criança que está na sua sala, que sofre com racismo, ela não sofre só em novembro, ela sofre o ano inteiro. Então, eu acho que esse que é o nosso acordar, né? Não é mais um trabalho, né? Vamos falar sobre isso, mas vai ter que falar só sobre isso, não. Quando você faz uma educação antirracista perene, você percebe que no seu cotidiano você vai fazendo. Você não precisa de um grande projeto para fazer, né? Porque ela é o princípio do seu trabalho, ela vai nortear tudo que você fizer na escola. Então, acho que o trabalho do MIPID vem nesse sentido, de fazer com que as pessoas entendam, e é uma desconstrução, né? Porque nós somos todos gestados no mundo racista, né? Então, desconstruir esse olhar de que é mais um trabalho, não é mais um trabalho. Você está trabalhando com indivíduos, né? Com seres humanos. Então, você tem que trazer essas pessoas para esse diálogo. E é de forma perene, orgânica e cotidiana. Eu acho que quando a gente virar essa chave de que é perene, orgânico, cotidiano, a gente consegue entender o que é educação antirracista. E sobre educação antirracista, a gente vai continuar falando, só que no próximo bloco a gente tem ainda especialistas para abordarem esse assunto, mas eu preciso chamar o intervalo, é só para tomar uma água, coisa rápida, então não saia daí, porque o Educação em Debate especial volta em instantes. Educação em Debate. As diversidades são o tema dessa conversa. Venha questionar as barreiras que ainda nos separam. Toda quarta, às 10 da noite. Educação em Debate. Educação em Debate de volta mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E hoje a gente está aqui no Teatro Bento Quirino, recebendo diversos especialistas para falar sobre o seguinte tema: projeto pedagógico e a educação antirracista. O que você sabe sobre esse assunto, hein? Faz o seguinte, manda uma mensagem para a gente, o número do nosso WhatsApp é esse que está aparecendo na nossa tela. E a gente volta para cá, agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês para falar sobre esse assunto, que, como a gente disse logo do início, né? Tem que ser discutido em casa, tem que ser discutido nas ruas, na televisão e também dentro de sala de aula. Agora, eu quero puxar aqui a Ângela Soligo. Eu queria entender de você, porque lá no começo, numa fala, a gente disse que o racismo, né, ele está presente em diversos grupos, né? A gente tem ideia de grupos minorizados, dando o exemplo aí dos negros e dos indígenas, né? Mas e as pessoas brancas, né? Como se as pessoas brancas não fizessem parte de algum grupo, né, étnico-racial. Eu queria que você explicasse como entender essa situação, como explicar também existe esse tipo de racismo. Então, primeiro, existe uma palavra, um termo que hoje é muito estudado, que é branquitude.
não é? E branquitude é mais do que ser branco, mas está relacionado com um conjunto de pessoas, de segmento racial, porque o branco também é um segmento racial, né? Mas que ocupa a estrutura no topo da pirâmide, né? Que ocupa a estrutura de poder, tá certo? Então, branquitude, assim como o racismo, tem a ver com poder, né? Quem ocupa o poder, quem define na cultura o que é valor, o que é bom, o que é belo, o que é desejável. Isso tem história, né? E a história, esta história começa com a Europa, com as invasões europeias às Américas, ao continente africano, à Oceania. Então, são os brancos europeus ocidentais que vão se definir como civilização, como padrão, como modelo, não é? Todos os outros que não são iguais serão o outro, o que não é, o que não consegue, né? O que não tem. É sempre os outros são aqueles a quem falta alguma coisa, né? Então, primeiro é isso, entender que branquitude é um sistema de poder, tá? E mesmo quando alguém diz, mas existe branco pobre, existe branco pobre, tá? Mas mesmo nessa estrutura social, em que a pobreza é uma realidade de brancos, negros, indígenas, é diferente ser pobre branco e ser pobre negro, né? Então, nós, aqueles que pertencemos a esse segmento, somos o pedaço privilegiado do racismo, né? É um privilégio nas nossas sociedades ser branco, né? Quem vai ser perseguido num shopping center não são os meus filhos, né? Mas são os filhos da Jaqueline, da Valéria. Então, veja, nós não somos tratados da mesma maneira. Nós não temos as mesmas oportunidades de acesso, né? É só olhar, tem pesquisa de monte que mostra, né, que os cargos de poder, os cargos mais altos nas empresas, na política, a maioria são de pessoas brancas. Então, veja, branquitude é um sistema de privilégio. E quem somos nós? Nós somos o pedaço privilegiado do racismo. E a gente precisa entender isso, né? Para saber que nós não somos padrão. Nós não podemos ser padrão. A gente precisa se enxergar como um pedaço da humanidade, não como toda a humanidade. Diante disso, como fazer para mudar? Então, educação é um caminho, né? Eu sou da educação e eu vou dizer que a educação é um caminho e começa muito cedo, né? Com as crianças pequenininhas. Você não precisa falar de racismo, mas você precisa ensinar respeito, ensinar trazendo referências de diferentes modos de ser, diferentes culturas, referências de beleza de pessoas negras, de pessoas indígenas, figuras que todas as crianças queiram ser e ensinar a todas as crianças. As crianças brancas precisam aprender que elas não são melhores do que as outras crianças, né? Então começa desde cedo, educando. E, gente, eu vou falar uma coisa que não é simpática, mas eu vou falar. Ao mesmo tempo em que você tem que ensinar as crianças desde cedo, você vai ter que educar as famílias. Porque
muito do que as crianças têm mostrado na escola, e nós estamos vendo isso. Criança pequenininha de 4, 5 anos que não quer pegar na mãozinha do colega negro. Isso é uma realidade. Onde é que essa criança aprendeu isso? Então, você vai educar as crianças e junto você vai ter que dialogar com as famílias, não é? Não dá para fazer uma coisa só. Nós vamos ter que reeducar a nossa sociedade. Diante da sua resposta, eu quero falar com a professora Fabiane, né? Você que está aí dentro de sala de aula, né? A professora Ângela disse educar as crianças, mas também educar os pais, até porque é diferente a forma que uma criança negra, uma criança indígena sofre racismo das demais. Você que está na prática, como que é a sua experiência? Essa é uma pergunta muito interessante e muito importante para a gente entender a complexidade do racismo no nosso país, né? Porque pessoas indígenas e pessoas negras, elas sofrem o racismo no Brasil, mas os mecanismos que operam esse racismo, eles operam de formas distintas, né? No caso das pessoas negras, o racismo está muito relacionado ao fenótipo, à aparência física, né? Então, a cor da pele, o cabelo crespo, os traços faciais, tudo isso ele compõe o que a professora Tânia Rezende chama de corpo-texto, né? O nosso corpo é um texto. Então, esse corpo, ele é lido como um corpo negro, e é lido e interpretado dentro de uma ótica, né, de uma estrutura colonial que deu valores para esse corpo, né? No caso dos indígenas, você não tem essa relação com o fenótipo, né? O racismo, muitas vezes, ele não está relacionado, ele não é visível, né? Muitas vezes ele é cultural, ele é epistêmico, então você não percebe. Mas o que acontece? Muitas vezes ele não está relacionado à aparência, mas e até mesmo porque, né, no Brasil a gente tem mais de 300 povos indígenas com características diferentes, características físicas, linguísticas e culturais totalmente diferentes. Então, mas esse corpo indígena, muitas vezes ele sofre racismo não por conta dele ser lido como um corpo indígena, mas justamente por ele não ser lido como um corpo indígena, né? Então, o que acontece? Esse corpo, você não compreende ele como porque na nossa sociedade a gente tem esse estereótipo, né, do indígena que vive afastado, que não tem contato com a tecnologia, que está fora da universidade, que está fora da cidade, né? Aquele indígena do romantismo do século XIX, né? E isso é muito cruel. Por quê? Porque isso desautoriza as formas contemporâneas, os modos contemporâneos de existência dos indígenas, principalmente os indígenas que estão em contexto urbano, que estão dentro das universidades, que estão em cargos públicos, né, que estão na política, na militância, né? Então, o racismo, no caso da população indígena, ele funciona de uma maneira diferente. É um racismo que ele procura, ele funciona como desautorizar esses modos de existência, né? Ele silencia. Então, se de um caso você tem, né, se de um lado você tem ali o racismo contra a população negra, que ele coloca uma super visibilidade no corpo, né? No caso do indígena, você tem esse apagamento, né? Essa invisibilidade, né? Como que se ele não tivesse o direito de ser quem ele é, por não corresponder às expectativas, né? Esse estereótipo que a gente tem do que é ser indígena, né? E Lu, você, liderança indígena, né? A Fabi estava falando sobre esse tipo de preconceito, sobre esse tipo de racismo. Eu quero saber da sua experiência pessoal. Você já sofreu? Já foi vítima? Isso é muito comum. Isso é algo Ainda. que se torna comum. As pessoas, é como a Valéria disse, tem racismos que você vê e tem alguns que você não vê. São sutil, mas que você sente. É o entender que por mais que você não conheça a palavra, você sente. Você dói. Então você não precisa realmente saber a palavra. Você precisa entender o que você sentiu naquele momento. Então, por exemplo, a palavra índio.
é uma palavra que hoje nos ofende e sempre nos ofendeu, mas infelizmente a gente não tinha nosso lugar de fala. E aí, com o tempo nós tivemos e conquistamos esse espaço de estar no nosso lugar de fala. E aí eu digo, eu não sou uma índia, eu sou uma indígena, eu sou uma nativa. Só que tem lugares que nós vamos, por exemplo, que as pessoas chegam para mim e falam, oi Índia, tudo bem? Você percebe a diferença do tom de voz. É um tom acolhedor. Ou a diferença de você entrar num lugar e falar assim, olha, eu gostaria daquela salada. E a pessoa baixar perto de você e dizer assim, olha, que ela tá cara, você não quer comprar outra? Então, você percebe que são muito sutil. Isso é muito comum para mim. A diferença é que eu, como uma liderança indígena, eu aprendi a não dar o passo atrás. Então, eu nunca volto. Independente do que eu vou achar à frente, eu sempre vou caminhar à frente. Mas nós temos muitos parentes indígenas que, quando ele escuta algo que dói nele, ele recua. E isso é triste, né? Isso é triste, porque a gente traz na nossa educação, agora falando da educação do meu povo em BH-Guarani, a gente traz 3 bases do existir, mas é assim, são 3 bases que, para mim, é tão comum, que é o respeito, o equilíbrio e fé. Respeito por tudo e todos. Respeito pelo chão que você pisa, o ar que você respira, a árvore que está do lado da sua oca, porque ela estava ali antes de você, pelos animais que estão dentro da mata, pelo rio que corre. E aí você começa a entender o que é um equilíbrio. É entender que todos nós somos iguais. Eu trago isso do meu povo. Nós somos iguais, não interessa. Quando a gente aprende o que é respeito, o equilíbrio, é muito normal eu olhar, por exemplo, para Jaque e falar, olha, nós somos irmãs. Mas ela é negra e você é indígena, mas não interessa, nós viemos do mesmo território. E aí a gente passa a entender o que é a fé. Que as pessoas confundem e que isso muitas vezes também é muito estruturado, que é o racismo através da fé. Que as pessoas confundem a fé com a religião. Religião é algo. A fé nós trazemos aqui. Então, mesmo aquele que diz assim, eu não acredito em nada, porque ele tem esse direito. Aí entra o respeito, de entender que ele não acredita em algo. E nós temos o dever de respeitar o espaço dele dizer, eu não acredito em nada. Mas ele chega na casa dele e diz, amanhã eu vou levantar e vou tomar um café. Então ele tem fé, que ele vai acordar amanhã e vai tomar um café. Então a fé a gente traz aqui. Quando a gente tem o respeito, equilíbrio e fé, a gente caminha. A gente entende que eu não vou debater pela religião, eu não vou debater pela sua cor, eu não vou debater por você ser homem ou mulher, porque eu não tenho esse direito, eu tenho o respeito. Entender que você faz parte de quem eu sou. Eu costumo dizer que quem nasce dentro desse território, se o seu avô nasceu nesse território, o sangue negro indígena está na sua veia. E aí, quando a gente busca entender quem somos, a gente luta por isso de comum. A gente se une. Nhandepamé, somos um. E Lu, a gente está falando muito sobre a educação, como ela pode transformar. Hoje, nas escolas, o que você percebe? O tema tem sido discutido ou a gente ainda precisa avançar quando se fala dos povos indígenas? Olha, eu acho que por muito tempo foi muito podado, né? Eu acho que chegou tarde, até porque a educação e a Lei 11.645 de 2008, aqui em Campinas, ela começou a ser colocada nas escolas a partir de 2016, 8 anos depois. Por isso que surge o etnocidade. O etnocidade, na verdade, ele surge para ser algo para levar a educação nas escolas. Hoje ele se tornou uma organização da sociedade civil, mas a base dele é a educação. Então, quando a gente fala de educação, é levar realmente, é o que a Valéria falou sobre o tocar nas crianças, né? Realmente as crianças sentem, porque quando você chega, eles te observam, algumas te observam com aquela surpresa, aquela curiosidade, né? E alguns fica meio de lado. E aí você percebe que aquele de lado, muitas vezes a gente já chegou em escola, que eu trabalho com meu esposo,
o tempo todo, e a gente chegou em escola da criança falar assim, nossa, a minha mãe falou para mim, não chega perto de você porque vocês comiam crianças. Olha o que ela traz da sua família, e realmente existe a importância de trabalhar muito mais povos originários, povo de matriz africana, o povo preto nas escolas, mas não é somente no dia que representa, né? Existe uma representatividade de tudo, mas nós somos seres, nós somos povo, nós fazemos parte disso. A gente precisa estar presente durante uma existência inteira. Então, hoje a gente vai caminhando, mas eu costumo dizer também que o grande espírito, ele sabe de tudo, então ele encaminha da forma que tem que ser. Muitas vezes, eu como ser humana, eu ainda tenho que, vivendo principalmente no contexto urbano, eu ainda tenho um pouco de ansiedade, já comecei a ter um pouco de ansiedade, eu tenho que trabalhar isso. Então eu quero que as coisas aconteçam, mas a gente tem que aprender que cada dia é um aprendizado, é uma evolução. Então, muitas vezes, se eu pular aquela página daquele livro, eu não vou conseguir aprender ele, então eu vou ter que voltar e aprender novamente. Então, eu acho que as coisas têm que encaminhar da forma que o grande espírito manda. E Valéria, a Lu disse que a mãe, né, falou para a criança que o indígena comia os pequenos, né? A criança não nasce racista, são os adultos que transformam ela, então por isso o papel da educação é tão importante. É muito importante. Eu já fiz parceria com a Lu na minha escola, né? Eu lembro que a Lu chegou e ela disse assim que as crianças perguntavam para ela se os indígenas tomavam banho, né, Lu? E é esse olhar estereotipado que nós adultos temos enquanto professores também, passamos para as crianças, né? Então, esse olhar de desconstruir, esse olhar, essa maneira de construir esse olhar é muito importante, né? Uma vez eu acessei uma frase de uma liderança indígena que ela escreveu assim: 3 coisas que acabam com a cultura indígena: a igreja, a cachaça e o currículo escolar. E quando ela fala sobre o currículo escolar, é sobre nós, né? O que nós fazemos ou não fazemos, né? Para que a criança chegue para a Lu e pergunte e acha que ela come macaco, né? Então, acho que esse olhar estereotipado, a gente não colocar um indígena nesse lugar de pertencimento, né? De que eles têm culturas diferentes, né? Cada etnia tem a sua cultura. Eu brinco que a gente, da educação infantil, a gente chama grafismo, né? Só que a gente vai lá na internet, pega um grafismo, não tenta saber a qual etnia pertence. Não tenta entender o que significa, porque o grafismo é uma forma de escrita, né? Quando o europeu diz que só ele sabia ler, sabia escrever, é a partir do que ele entende como cultura e como escrita. Porque existia o símbolo adinkra, o grafismo, que são formas de escrita também, né? Então, quando ele pega um grafismo e não sabe o que está dizendo, qual etnia pertence, ele diz, olha, são os índios, não os povos originários que têm esse conceito, e têm essa cultura, e têm esse pertencimento. Eu acho que a escola tem que ter esse olhar, né? Desconstruir esse olhar estereotipado, porque assim a criança ela vai chegar lá um dia e falar, não, minha professora falou que o grafismo é uma forma de escrita, que tem um significado, que tem tal etnia que usa, né? Então, acho que isso é importante. Mas a gente precisa avançar muito. Nós ainda estamos nesse movimento, como a Lu falou, de dizer sobre os povos indígenas só em abril, né? Como se no resto do ano eles não existissem. E só falar do contexto de aldeamento, que é importante também. Mas tem muitos indígenas no contexto urbano, que são advogados, deputados, líderes indígenas, né? Então, acho que esse olhar é importante da escola. Eu ainda tenho muita pergunta para fazer para cada um de vocês, mas vamos chamar um intervalo para tomar uma água. A seguir, a gente vai falar mais sobre o projeto pedagógico, a educação antirracista, como construir aí uma educação melhor, um mundo melhor, né? Então, não saia daí, que o Educação em Debate especial volta em instantes. Educação em Debate. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV, toda quarta às 6 da manhã. Educação em Debate. Educação em Debate de volta, e hoje o nosso programa é especial. A gente está aqui direto do Teatro Bento Quirino para falar sobre projeto pedagógico e a educação antirracista. E eu quero saber de você aí de casa. Você sabe o que é educação antirracista? Já foi vítima de racismo? Tem alguma história para contar? O nosso WhatsApp já está aparecendo na sua tela. Manda uma mensagem para cá. A gente quer te ouvir também, saber
O que você sabe sobre esse tema? Se você conversa isso com os seus filhos, com os familiares, dentro de casa, nas ruas, afinal, esse é um tema que interessa todo mundo e que a gente precisa falar cada vez mais. Como a gente já disse aqui em blocos anteriores, a gente está falando de racismo com os povos originários, mas também com os negros. Só que esse racismo não fica só com essas pessoas. Também tem a parte das mulheres. Por isso eu quero falar com a Jaqueline, ela que ocupa cargo de gestão na Secretaria Municipal de Educação. E eu quero saber primeiro o seu depoimento pessoal. Como foi chegar nessa liderança? Até porque no bloco anterior a Ângela falou que é difícil encontrar negros na liderança e a gente tem uma negra mulher como ocupando a gestão de uma escola. Bom, foi um processo de muitos enfrentamentos, mas também de muitas vitórias, né? Não só individualmente, mas vitória de um grupo mesmo, enfrentamentos por essa estrutura, né? E aí a gente tem que pensar que nós estamos falando de Campinas, que é a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Então, esse contexto ele é muito importante para a gente entender o que significa estar nos lugares de poder aqui falando. Como assim? Se nós estamos falando de uma cidade que é a última que aboliu a escravização, quais eram os lugares das mulheres ex-escravizadas? Né? Os lugares de subalternidade. E como que isso se replica numa estrutura racista, numa sociedade racista? A gente é a base da pirâmide. Ângela falou do topo, né, Ângela? E nós somos a base da pirâmide. Então, estar em cargos de gestão, como o meu caso, como o caso da Val, que a gente é a primeira geração aí de servidores cotistas, Adriano também, né? Adriano, nos primeiros concursos que a gente teve, é uma mudança de estrutura e de paradigma. Mas voltando para o recorte das mulheres, o que isso significa? Se a gente fizer um exercício hoje nas creches, nas escolas, quais os lugares ocupados pelas mulheres negras? Onde a maioria de nós está nessa estrutura? E como que as relações de poder se dão no cotidiano? Se a gente é a base da pirâmide, quais os nossos lugares dentro da instituição? E como que as crianças bem pequenas, como que os alunos, como que os adultos na EJA, como que a comunidade educacional, a comunidade escolar nos vê? Então, é uma realidade de enfrentamento cotidiano ainda, até porque nós somos frutos de muitas políticas institucionais de ação afirmativa também. E, em contrapartida, a gente tem um processo histórico de violência física, mas também simbólica muito forte. E essa expressão da violência simbólica, ela ainda se permeia. E aí cabe a nós fazer esses enfrentamentos como a nossa forma de ser e estar no cotidiano. Então, a nossa presença, inicialmente, é um dos primeiros enfrentamentos que vai ter. E, Valéria, o MIPID, a gente está falando de educação para as crianças dentro de sala de aula, dentro de escola, mas também tem algo que vocês abordam com a gestão, com quem está na parte de cima. Sim, é importante. Nós fazemos todos os anos formação com gestores, né? Por entender que esse é um espaço. Se o gestor for racista, dificilmente a educação antirracista acontece, né? Porque o gestor, ele quem toma a decisão na escola, né? É ele quem cuida da verba, porque para fazer educação antirracista é necessário ter verba, né? Então é ele que tem ali o poder de ter um posicionamento político, colocar no PP uma verba destinada para a educação das ações étnico-raciais, senão não acontece, né? Então esse diálogo é muito importante, né? Eu acho que quando a Jaque diz que nós inauguramos esse estar de mulher negra na gestão, é muito importante. E as cotas, ela é muito mais do que chegar pessoas negras no espaço de poder. Né, nos espaços, né? Quando a gente chega pelas cotas, a gente inaugura o diálogo sobre a questão racial, se ele não existe, ou a gente intensifica, né? Vamos dar um exemplo, eu e a Fabi estamos na mesma escola, a Fabi fala assim para mim, não acho que você tem capacidade para ser gestora para você ser negra. Eu vou perguntar por que você acha isso, a gente começa uma discussão, né? Os espaços onde não tem diversidade, não tem diferença, são espaços muito perigosos, porque a discussão não acontece. Então, acho que esse movimento das cotas, né, é muito importante. E esse lugar da mulher negra também, né? A Cida Bento vai dizer que a mulher negra ela é o centro da raiva de todo racista. Porque nós somos a última da pirâmide, né? Então, você imagina como é difícil
e deve ser, não vou dizer sofrido, né, mas deve causar muita raiva numa pessoa que sempre foi racista e fala: "Como que agora eu tenho uma gestora negra, uma mulher preta de pele retinta que é minha chefia?". É muito difícil. Se eu acho que racismo é mimimi, que não vejo cor, vejo pessoas, né, a pessoa tem que lidar com isso. Então, dialogar com gestores é muito importante, só educação antirracista não acontece. E Adriano, como que é trabalhar esse tema em sala de aula? Como que é fazer toda essa estrutura, esse projeto pedagógico? Como que vocês pensam, né? O que falar, como falar com os estudantes? Então, acho que o movimento que a gente tem tentado fazer nas escolas hoje é tratar do tema no cotidiano, né? Não esperar chegar o 13 de maio, 20 de novembro. Essas datas meio que já estão consolidadas. Isso é um avanço, porque há 30 anos atrás, na minha trajetória escolar, ouvi falar de Zumbi dos Palmares a primeira vez, foi num rap, não foi na escola, né? Então, trazer esse tema para dentro da escola já é um avanço. Mas não pode ficar nisso, né? Não pode ficar só em cima do professor negro. É legal essa roda. Aqui hoje tem pessoas negras, mas tem pessoas brancas também comprometidas com esse assunto, né? E tem que ser assim na escola, não pode ser uma atribuição só daquele professor negro que quando chega no 20 de novembro, vamos chamar lá o Wilson Queiroz para fazer uma fala e depois, nos outros dias do ano, o assunto fica de lado, né? Então, tem que ter o compromisso da gestão, legal que tem uma gestora aqui hoje também, porque também não adianta o professor sozinho ficar dando soco em ponta de faca, né? Eu acho que esse é o desafio, trazer a educação antirracista para o cotidiano da escola. A escola que a gente tem hoje, ela está muito melhor do que a escola de 30 anos atrás. Você chega numa escola de educação infantil, que é onde eu estou, eu tenho circulado bastante em escolas da rede dando formação, e sempre tem bonecas negras, tem a literatura infantil afro-referenciada, você vai poder... Você não fala de uma princesa negra se você não quiser, né? Aquela coisa que se fazia antes, onde esse lugar era só de pessoas brancas, né? Hoje você tem recurso para trabalhar de outra forma, né? O giz, o lápis, a canetinha com as cores de tons de pele, enfim, temos mais recursos, né? Mas precisa ter o compromisso de todos, precisa ter a formação, né? As universidades têm que fazer a parte delas. A Unicamp recentemente mudou o currículo, criou disciplinas obrigatórias para tratar desse tema na graduação. A professora Ângela participou desse processo, mas também a gente sabe que na rede tem professores que já passaram pela graduação, então a formação continuada também tem que preparar, porque nós não tivemos acesso na nossa graduação. Minha graduação nem é tão velha assim, né? Eu terminei em 2011, não tinha disciplina obrigatória de história da África, de história dos povos indígenas na graduação, né? Então isso é um ganho para quem vai se formar a partir de agora. Mas quem já passou pela graduação precisa ter essa formação agora na Secretaria de Educação, como formação continuada, né? Eu acho que o ano passado foi um grande ganho esse tema ser definido como uma prioridade, balançou a rede, mas o grande desafio é que ele continue sendo uma prioridade. É como a educação especial, né? Você não vai tratar só num ano específico e depois vai deixar de lado. A gente trata o tempo todo porque a criança vai continuar lá na escola, né? Então, as contradições, né, das relações raciais brasileiras, elas continuam existindo dentro da escola. E a gente precisa continuar problematizando a educação antirracista, precisa ser uma preocupação dos professores, dos gestores, do conjunto da escola o tempo todo. E das famílias também, como foi falado pela Ângela, muito bem lembrado. Porque às vezes você constrói algo dentro da escola que vai ser desconstruído depois em casa, né? Então tem que ser um movimento. A educação antirracista, acho que o grande objetivo é que ela seja um compromisso da sociedade, não apenas da escola, né? Mas do conjunto da sociedade. E eu acho que o nosso papel como professores é provocar essa discussão, né? Fazer com que ela se aprofunde. Às vezes a gente é taxado, estigmatizado, às vezes olham para a gente e dizem assim, lá vem o Adriano, lá vem a Jaque de novo com esse assunto, só fala nesse assunto, né? A gente só fala nesse assunto
porque esse assunto perturba a vida de milhões de brasileiros, gera exclusão social. A pessoa deixa de tomar uma anestesia num parto por causa do racismo, a pessoa pode morrer, ela pode ser brutalmente abordada pela polícia, ela ganha menos mesmo ocupando o mesmo cargo, pode ser mandada embora primeiro, pode ficar mais tempo desempregada, enfim, as consequências psicológicas, né, o sofrimento psíquico, enfim, tem muitas consequências ruins que o racismo gera. Então, não é por acaso que a gente insiste com esse tema num país como o Brasil, que tem maioria afrodescendente, que recebeu a maioria dos africanos que foram retirados do continente africano para as Américas e que é a maior nação negra do mundo fora a Nigéria. Só a Nigéria tem uma população negra maior do que a população negra brasileira, né? Então, a gente não deveria que ter uma lei que nos obrigue a tratar desse assunto, deveria ser uma coisa natural. Como não é, a gente precisou da lei, ainda bem que tem a lei, né? E a gente precisa mobilizar a sociedade, o conjunto da sociedade para essa discussão, né? Eu acho que os professores cada vez mais estão fazendo a sua parte, né? Mas isso envolve muito estudo, envolve desconstruir ideias que a gente recebeu durante a nossa trajetória de vida, né? Isso é um grande esforço. Envolve constrangimento, você vai numa formação antirracista, você vai se flagrar ali em situações que não eram desejáveis em algum momento na sua trajetória profissional, né? E aí você precisa rever, o importante é rever, né? Então, eu acho que esse é o movimento que a gente precisa fazer para mudar um pouco o cotidiano das escolas brasileiras, né? E, Ângela, como o Adriano disse, né, é mobilizar uma sociedade inteira. Como que a gente consegue atingir todo mundo? Nunca se consegue atingir todo mundo ao mesmo tempo. Isso é ilusório, né? Mas, por vários caminhos, você consegue ampliar, desnaturalizar, colocar a dúvida, começa colocando a dúvida, né? Sobre se precisa ser assim, deve ser assim, né? A educação tem um papel fundamental nisso, não é? De desconstruir. E eu estava vendo outro dia uma live, eu esqueci o nome da pessoa, estou pior que você. Mas a pessoa diz, não é uma questão de reformar, é uma questão de construir uma outra educação, né? Quer dizer, que produza este olhar para o outro, que não é mais esse outro, não é como eu sou melhor, mas eu também sou outro de alguém. Então, cada um de nós, sendo como somos, temos o direito de aprender, de nos desenvolvermos, de conviver, de ter respeito. Isso precisa vir da educação. Isso precisa vir da comunicação, né? De maneira geral. Por que que hoje a gente bate na tecla da regulação das mídias, das redes sociais, né? Porque vem muito racismo, muita violência pelas redes. Por que que nós vamos permitir isso? Tá certo? Não tem que permitir, quer dizer, a comunicação, a educação, o campo da saúde. O Adriano citou um caso, né, da violência obstétrica. Então, precisa haver mudança de todos os lados. Nós, da universidade, temos um compromisso e uma missão que é fundamental. A universidade forma profissionais em todos os campos. Quem são os profissionais que nós formamos? Quem na universidade estuda a história da África, história indígena? É para todos os cursos? Não é. Não é? Então, a formação profissional, formação continuada, a educação das famílias, não é? O enfrentamento do fundamentalismo religioso, que hoje tem promovido racismo religioso, né? Não pode mais, gente. E eu queria lembrar uma coisa: racismo é crime. E como crime,
a gente precisa garantir que este crime tenha consequências, porque não está tendo. E a omissão da justiça educa para o racismo. A omissão da justiça reforça o racismo. A omissão da escola reforça o racismo, né? Então, a omissão do legislativo em controlar aquilo que precisa ser regulamentado reforça o racismo. Então, a mudança é grande, né? Mas ela precisa acontecer. Já passou do tempo, já ficou tarde. Nós precisamos entender que é obrigação de todo mundo, não só das pessoas negras, de todos nós. Essa é uma tarefa nossa. Racismo é crime e o crime não pode mais prosperar. E Lu, eu queria entender de você como tem sido o seu trabalho na liderança indígena para levar a informação. Nosso trabalho é nas escolas, né? Só que a gente não é somente nas escolas, a gente percebe a necessidade de estar nos grupos, de estar em empresa, porque isso o racismo ele está em todo lugar. De você entrar num supermercado, te olharem diferente, caminharem atrás de você ir no atendimento da saúde e eles falarem, por exemplo, olha, você não pode ser atendido aqui, só num posto perto da sua casa. E o indígena, ele é corpo transitório. Ele está aqui, ele está lá, e ele vai e volta. Então, assim, onde que ele vai no posto dele? Lá no Amazonas, lá na Bahia, em Pernambuco, como é que ele vai fazer isso? Então, nos pequenos detalhes, a gente percebeu que a gente precisava entrar também nesses lugares com a nossa formação. Então, a ideia é levar a formação do meu povo, porque por mais que nós somos mais de 300, se fala mais de 270 línguas, e porque somos povos originários, eu não tenho o direito de falar de um outro povo. Então, eu levo a educação com a formação dos professores, com a roda de conversa com os alunos. A formação dos professores é um pouco mais ampla, né, um pouco mais completa, que daí a gente fala muito sobre tudo, sobre medicina, sobre o sagrado, sobre quase tudo que a gente traz do nosso povo. E com as crianças a gente faz uma roda de conversa e aí a gente pratica e produz algo. Isso é muito importante. A gente traz como dentro da nossa comunidade indígena. Eles sentam, eles produzem e eles ouvem. E aí eles aprendem. E é bem interessante quando a gente faz com professores a pergunta e o 19 de abril, e aquele cocarzinho na cabeça de papel, e aquele colar de macarrão, e o rostinho pintado. Existe uma diferença muito grande de uma criança chegar em casa com o seu cocarzinho de papel e falar para o pai e a mãe, olha, eu estou fantasiado de índio. Ou ele chegar dentro da sua casa e falar, olha, eu estou com cocar porque eu sou uma liderança. Eu estou com meu grafismo no rosto porque isso é representatividade da força que eu tenho. Então, existe uma diferença, porque ele se mostra, né, como a professora Ângela diz, daquela força. É a força de eu venho de um povo forte, eu trago uma história forte, né? E assim, é bem interessante porque outras escolas que a gente fez e voltou depois, a criança vinha falar, olha, eu descobri que minha avó era indígena. Olha, eu fui buscar na minha história e minha mãe falou que meu avô veio de tal aldeia. Então também eu sou indígena, eu também sou parte do seu povo, né? Então é o que a gente fala sobre o pertencimento. Quando a gente trabalha com as crianças, a educação indígena, da forma que a gente trabalha dentro do nosso povo, eles pertencem. Porque eles são indígenas. Eles vão buscar a sua história, né? Não é a cor do cabelo, não é a cor dos seus olhos, não é a cor da sua pele que determina quem você é. Então é bem interessante quando a gente faz esse trabalho principalmente com as crianças, que eles trazem histórias incríveis depois, eles enchem assim a mãe e o pai para saber quem era o avô, quem era o bisavô, e é bem interessante isso. Então, de uma certa forma, para nós também é muito gratificante levar. E, professora Fabi, eu queria entender de você, né, pegando o gancho da Lu. A criança é curiosa, né? E tendo a informação real, a formação correta, ela espalha, ela vira uma disseminadora de conhecimento aí, de cultura.
Sim, sim, eles aprendem super rápido. Eu falo que com as crianças pequenas, né, eu trabalho numa escola de ensino fundamental 1, né, do primeiro ao quinto ano, e eu acho que o principal é a gente referenciar, a gente trazer referências indígenas, trazer referências, né, de autores, de artistas negros. Porque, assim, como educadora, né, eu sinto que eu preciso aprender. Isso é uma fala da Catherine Walsh, que ela fala que a gente precisa aprender para desaprender, para aprender de novo. Porque a formação que eu tive ao longo da minha vida foi uma formação colonizadora e racista. Então, eu preciso desaprender como educadora, para aprender de novo, para passar, para ensinar, para aprender junto com os meus alunos, né? Então, eu acho que você trazer referências indígenas, referências, né, mulheres negras, homens negros, a literatura, eu acho que tudo começa pela arte, né? Eu acho que com as crianças você começa pela arte, você começa pela música, você começa pela literatura e você você mostrar para as crianças que você tem diferentes modelos de beleza, né? E elas se sentem empoderadas, elas se sentem. Eu percebo isso né? Eu tenho um filho de 4 anos, as coisas que ele traz também na escola, que ele aprende, que a gente conversa, né? E é diferente. Eles estão. Eu acho que a gente tem uma oportunidade com essa geração que está vindo, deles terem a oportunidade de crescer num mundo diverso, né? Com muita diversidade, né? Um mundo plural. Mas é um mundo plural que eu acho que às vezes a gente tem que tomar um pouquinho cuidado quando a gente fala multicultural ou plural, porque às vezes você só tá bom, tem várias culturas, tem tudo, mas tá tendo conversa entre essas culturas? Tem uma hierarquia entre essas culturas? Ou a gente está aprendendo uma com a outra? Porque é muito legal você falar, é multicultural, tá, mas é intercultural também? A gente está conversando, né? Eu estou hierarquizando, eu estou colocando, por exemplo, e isso nos pequenos detalhes, porque às vezes a gente fala assim, você tem, vou falar, por exemplo, da minha área, a gente tem a linguística e tem a etnolinguística, que é o que você estuda as línguas indígenas. Mas por que eu estou chamando de étnico? Por que não é só linguística? Né? Por que eu estou chamando de etno alguma coisa? Por que não é a mesma? Por que eu não estou colocando? Por que eu estou usando a ciência do europeu, a ciência do colonizador como o modelo, né? Como a gente já falou antes, né? Então eu acho que a educação das nossas crianças, né? E passa também pela nossa educação. Eu acho que a gente tem que estudar muito. Eu mesma estudo muito, gente. Eu leio muito porque assim muita coisa que me foi privada ao longo da minha vida, até ao longo da minha graduação, a gente vai correndo atrás e a cada autor que a gente lê, a cada música que a gente escuta, a cada, né, arte diferente que a gente tem contato, a gente descobre outra e assim a gente vai nos formando, né? Que realmente essa a gente tem que aprender para desaprender e aprender de novo, né? E para viver no mundo que a gente quer, que é um mundo de respeito, né, e de equidade. Diante das falas de vocês, deu para perceber que o desafio é grande, mas sobre esse desafio e o que vem pela frente, principalmente na rede municipal de ensino aqui de Campinas, a gente vai falar no próximo bloco, rápido intervalo, então não saia daí porque ainda tem muita educação em debate especial. Educação em debate. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Educação em debate. Estamos de volta para o último bloco do Educação em Debate especial e a gente está falando hoje sobre projeto pedagógico e a educação antirracista, né? A gente já viu aqui que vários grupos sofrem, né, esse tipo de racismo, são vítimas, mas a gente está falando aqui da nossa região. Eu queria entender com o professor Wilson que esse não é um problema só de Campinas, né? Só que não só restritivo, né? É um problema também de Campinas, porque às vezes há um direcionamento como sendo a questão antirracista algo pequeno. A minha experiência me mostra que, primeiro,
a gente precisa entender que subverter a origem da humanidade e priorizar o velho continente como sendo mais antigo do que a nossa primeira presença humana é um problema grave que a gente tem do ponto de vista mundial. Então, pelo menos quando a gente olhar para a África, a gente precisa entender o berço da humanidade, quais são as contribuições que efetivamente a gente precisa lidar para que a barbárie não se perpetue. O Paulo Freire afirma e defende que se não for pela educação, vai ser pela barbárie. E o Sartre, no texto Os Condenados da Terra, ele não fala literal, mas a minha leitura que ele vai dizer no prefácio é que se esse mundo não está bom, a gente precisa, né, lidar com essa realidade para construir um mundo melhor. Então, se acreditar na humanidade e pensar sobre ela, exige de nós campineiros uma das cidades mais ricas do país, por conseguinte, mais ricas do mundo, né? A gente pode pôr aí, contando nos dedos, quantas cidades têm um PIB de Campinas, quantas capitais e quantas cidades do mundo. Então, trazer o Campinas para o contexto mundial, a gente vai, por exemplo, tensionar aspectos que parecem bobos, simples, mas não são. A origem do café, a apropriação gerada e a benefício de quem a maior bebida depois da água consumida pela humanidade produz riqueza, a bem de quem. E a gente naturaliza, eu não vou apontar aqui, mas todos os colegas, todos os amigos, todos os parceiros que aqui estão, têm trazido essa dimensão. E o Brasil, às vezes, se recusa a se olhar como uma potência mundial, enquanto democracia aqui sobreviver, que o mundo olha para aqui como sendo uma possibilidade da gente nos repensarmos. Então, eu acho que um fato que a gente precisa entender é que esse muro atual que está sendo construído na fronteira do México com os Estados Unidos, né, tem o cunho racial posto, né? E aí eu estou falando da maior democracia do mundo, salvo as reticências que a gente possa considerar, da maior economia do mundo. Eles dizendo que eles não nos suportam, latinos e estrangeiros, que não os beneficiem da maneira que racialmente está posto àquela sociedade. Então, essas dimensões também precisam ser colocadas. Então, se no micro o meu aluno se recusa a ser, ele olha para as referências que ele tem, e em particular o capital, ele vai dizer, olha, o que é que você precisa, o que é que você deseja querer. Então, e aí eu vou fazer um adendo sobre um material. Quando você me pergunta o que é que os alunos estão aprendendo, a gente tem uma campanha permanente na escola que é sobre a biblioteca. E a gente diz biblioteca e racismo, quando o acervo é a prova do crime. Eu posso estar questionando se o aluno xingou, ofendeu, se aceita ou não. Mas existe institucional uma evidência cabal de como que o racismo está instituído na escola. E aí, fazendo um acréscimo e uma complementação, eu acho que com todas as falas aqui, se formos na biblioteca radicalmente pensar a responsabilização, está lá exposto quem são as crianças valorizadas, qual é o investimento que tem que ser feito. E aí, lógico que a Valéria, como coordenadora do MIPID, tem essa dimensão do problema, mas há de se ter uma intencionalidade e uma percepção da envergadura do investimento que tem que se fazer. E aí eu arrisco dizer que do meu processo de aprendizagem, a educação em africanidades que tem o viés do antirracismo, ela não exclui, ela universaliza o currículo. Ela universaliza a universidade, porque a Cida Bento tem uma frase que ela diz assim, quando você discute negritude, vem um trem de especificidade que as pessoas vão demandando para nós. E aí eu vou falar para a Valéria, como conselho de amigo, de colega, de parceiro, de raça, esse problema é de todos nós, principalmente da branquitude que herda e se beneficia diretamente dos lucros que o racismo produz. Lu, eu queria que você comentasse, né, a fala do professor, quando a gente fala de povos originários, pegando o gancho aqui para Campinas, segundo o último censo, a gente tem mais ou menos 3.500.
E isso, segundo especialistas, dizem que também tem influência da Unicamp, que tem vestibular próprio, né, para esses povos. Exatamente. Hoje, Campinas e região tem mais de 3.500 indígenas. Na Unicamp nós devemos ter hoje, acho que quase 600 acadêmicos, contando com as suas famílias, quase 1.000. Que um indígena, onde ele vai, ele leva a família dele. Isso é muito comum, né? E isso começou em 2019, e aí a gente percebeu, já estava aqui em 2019, o quanto foi difícil eles estruturarem, porque você conhecer o contexto urbano através de uma tela é uma coisa. Você estar num contexto urbano, você sentir o cheiro, você tocar, é outra coisa. A realidade, o choque de realidade é extremamente diferente. E aí a gente percebe o quanto é difícil, porque muitos deles não ficaram devido aos preconceitos, ao racismo, a apontamentos de você está vindo da mata, então você devia ficar na mata. Eu digo para você que eu vou fazer 50 anos e até 30 anos atrás eu não tinha direito de estudo. Eu estudei porque minha mãe era uma indígena com branco. E aí eu tive o direito de estudo por briga. E aí eu comecei a estudar em escola de pescador. Mas muitos que têm a mesma idade que eu, começou os estudos há 20 anos, há 10 anos, para conseguir se formar, né? A gente não tinha direito nem de ter o nosso nome. Esse direito foi conquistado em 2012. Eu poder dizer, olha, meu filho, meu neto vai se chamar Caraidiô, meu neto vai se chamar Tataindu, porque não podia colocar porque era um nome que não existia para eles. Então, assim, nós tivemos muita dificuldade de trazer os nossos para uma faculdade, né? Então, quando a gente fala das cotas, sinceramente falando, para nós é incrível, porque nós conseguimos conquistar lugares que hoje nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos professores, porque isso é a base, né? Então, infelizmente, a gente sente o que é o racismo. Isso é muito... virou realmente, como a Valéria diz, uma coisa normal, a pessoa praticar e achar que está correto. Quando eu fui estudar em São Paulo, após algum tempo estudando em escola de pescador, você é filho de macaco, você tem que voltar para a mata, você não pode estar aqui porque você está tomando o lugar de alguém. E assim, nunca chegou a agressão física, mas as agressões verbais sempre foi assim. Só que a diferença é que, como eu disse, eu sempre fui ensinada a dar sempre o passo à frente. Então eu sabia que quando eu voltasse, eu tinha uma família que me acolhia e me trazia a força dos meus ancestrais para que eu seguisse. E que muitos deles, infelizmente, não conseguiu seguir da mesma forma que eu. Então, quando eu vi toda aquela quantidade, porque chegou 64 indígenas no cento e pouco e ficou 64 na faculdade, foi assim, nossa, foi um estouro de alegria, de um monte de sentimento junto, o medo, porque eles vinham até mim e falavam os seus problemas, falavam as suas dores, e então, assim, é um misto de sentimentos, né, que a gente vê. E que isso realmente vai mudar somente dentro de uma escola, somente com a educação. Não tem outra. Ninguém nesse mundo se forma se não passa pelos seus professores. Então, essa é uma classe que também é muito rebaixada, também é muito desvalorizada, né? E que é uma classe que aqui coloca um presidente no lugar que ele está, um juiz no lugar que ele está, ele tem que passar pelo professor, né? Então, eu acredito, eu tenho fé. Então, eu acho que sim, existe essas mudanças, a gente caminha na medida que dá para a gente caminhar. E Jaqueline, eu queria entender de você, né, que está na gestão. Como a gestão trabalha tudo isso? Bom, a gente participa através da gestão democrática, que é um princípio da educação, sobretudo a pública, através de debates, potencializando formação internamente, mas também trazendo outros formadores, utilizando as verbas para compra de materialidades, brinquedos, né? Vou falar aqui do contexto da educação infantil, onde eu atuo, brinquedos representativos e com representação positiva, porque isso é importante.
né, até no campo formativo, livros, fortalecendo alguns programas e políticas da rede municipal e que vem também da rede federal, né, do governo federal, do governo estadual. Mas tem um ponto nisso que também é muito importante para que esse trabalho aconteça, que nós, como profissionais, reconhecermos os nossos lugares na relação racial. E junto disso é reconhecer o significado do nosso lugar de poder, né? Porque ser um gestor, querendo ou não, está numa relação de poder, no campo dessas relações raciais também. Porque não adianta de nada fomentar tudo isso se eu não faço esse exercício reflexivo para mudar a minha prática. Porque se eu estou no lugar de poder, se eu faço parte de um grupo racial que historicamente exerce uma relação de poder marcada por violências físicas, simbólicas, psicológicas, como que isso vai se manifestar no dia de hoje? Porque senão eu vou praticar uma série de ações que é da responsabilidade dessa atuação da gestão e elas vão se tornar esvaziadas. Então tem que se haver um exercício reflexivo também nesse trabalho. Então, além da gente potencializar, a gente também tem que estar nas formações, a gente tem que se inserir e se apropriar desse processo de reeducação, como foi falado aqui. E Valéria, diante de tudo que foi falado, como criar um projeto pedagógico? Mas antes, eu quero que você explique para todo mundo que está assistindo a gente, entenda o que é um projeto pedagógico primeiro. Um projeto pedagógico, a gente chama na rede carinhosamente como PP, né? Ele é um documento oficial que ele é construído de forma democrática por toda a equipe da escola, né? Que consta as metas, ações, objetivos da escola, né? Eu sempre digo que o PP, ele é um posicionamento político. A escola é um espaço de escolhas conflituosas, porque a escola ela é um instrumento perene, uma instituição perene que ela diz o que o aluno vai aprender ou não. Ela tem esse poder de dizer o que a criança vai aprender ou não, que chega até ela. Então, é uma escolha muito conflituosa, né? Então, a escola tem que se posicionar no seu PP, os professores no plano individual de cada um, para dizer, essa escola é uma escola antirracista, uma escola que trabalha todas as culturas, que trabalha as questões de gênero. Eu acho que isso é importante. É fácil? Não é fácil, é difícil, é um enfrentamento político, porque as famílias também são gestadas, a comunidade num mundo racista, e elas vão questionar o que são todas as culturas, o que é trabalhar a questão de gênero, o que é educação antirracista, mas a escola tem que se posicionar no PP e para além do PP. Eu digo assim, que quando eu chego numa escola, quando eu chego naquela escola, eu visualizo aquela escola desde o muro, da pintura que está no muro da escola, nos quadros que estão na escola, eu sei como aquela escola dialoga com a educação antirracista. Isso é muito importante, né? É fácil? Não é fácil, mas o educador ele tem que entender que a gente tem que ter esse poder de que nem tudo é fácil, né? E se posicionar é difícil, né? Mas como que eu dialogo com a minha comunidade? Porque se não está o PP é um documento que ele chega para as famílias. A família pode entrar lá no site, acessar e ler todo o PP da escola, né? Ela fala, olha, essa escola é uma escola que dialoga com a educação antirracista, isso é importante. Verbalizar, e verbalizar é de dizer para as famílias, das uniões de famílias e educadores, e escrever no PP e nos planos também. Acho que isso é importante. E, Fabi, eu queria que você comentasse, né? Como que vocês fazem na escola, né? Diante da resposta da Valéria. Eu acho que é uma aprendizagem constante, uma pesquisa constante do professor, né, de buscar referências, de estudar e trazer para o dia a dia. Eu acho que o principal é isso. Eu acho que já foi falado isso, que às vezes a gente pensa muito nas datas comemorativas, mas eu acho que a educação antirracista, ela só funciona realmente se ela acontece todo dia, né? Se eu trabalho com ela todo dia, se eu trago as referências, se eu trabalho com personalidades negras, personalidades indígenas, se eu faço isso, esse é um trabalho todo dia, porque aí a gente vai naturalizar o que realmente é natural, que é a diversidade. Você vai dar valor a tudo, né? Você vai colocar tudo em pé de igualdade. Então, a educação, e às vezes quando a gente pensa, né, e isso faz a gente refletir, às vezes acontece alguma coisa, né, algum ato, uma criança teve algum ato, algum racista, mas antes de você começar com a criança,
vamos pensar, será que a gente está referenciando? Se a gente está trabalhando isso, como que tá a nossa postura? Como é que tá o nosso PP? Como é que tá, né? Como que tá a nossa sala de aula? Como é que tá o nosso contexto? Porque, na verdade, a criança, ela é um reflexo da educação. Né? As atitudes dela é um reflexo da educação. E isso a gente tem que pensar. Eu acho que só funciona realmente, né, como a Valéria, como a gente já falou, se é uma coisa diária, se é uma coisa do cotidiano, se não é uma coisa pontual, porque ações pontuais, elas são pontuais, elas não modificam o comportamento, elas não modificam a visão, né? Elas não agregam muito. Você só tem uma coisinha pontual ali, comemorei, ponto. Fica como folclore, né? E a gente não pode fazer isso. A gente tem que estar isso tem que estar presente no nosso dia a dia. E Adriano, o que você tem visto nas nossas escolas? Então, eu tenho visto um processo de transformação, né? E isso é muito legal. A gente conversava um pouco antes de começar aqui sobre como a escola está diferente hoje daquela escola que nós estudamos, né? Nós temos hoje uma escola que é muito melhor do que a escola de 30 anos atrás, e eu acho que tem algumas barbaridades que a gente teve que lidar durante a nossa trajetória, o nosso percurso escolar, que as crianças hoje em dia não vão precisar enfrentar, né? Eu uso muito uma imagem quando eu vou fazer palestra, eu gosto de resgatar uma imagem de um chocolate que ele tinha um formato de cigarro e a caixinha na capa, quem tem a nossa idade aqui vai se lembrar, né? E na capa tinha um garoto negro, ele fingia que estava fumando. Na nossa infância, era a coisa mais natural do mundo você entrar numa mercearia, comprar um chocolate em forma de cigarro, que você ia brincar, que fingir que estava fumando, né? Nossos pais não iam nos proibir, e isso era permitido, era algo naturalizado. Hoje, quando a gente olha, agora esse mesmo chocolate ele é uma caixinha de lápis, né? É o mesmo chocolate, mas uma caixinha de lápis. Então, quando a gente olha para essa imagem hoje, ou quando a gente imagina ela, hoje nos gera uma repulsa, né? Por quê? Porque não está mais naturalizado, né? Então, acho que o grande desafio das escolas hoje é a gente conseguir identificar no nosso cotidiano escolar o que na nossa prática, daqui a 20, 30 anos, talvez a gente olhe e se envergonhe, ou a gente olhe e pensa, poxa, né, que os nossos futuros professores, de repente, vão olhar para trás e vão pensar assim, nossa, vocês faziam dessa forma. E porque também a gente precisa ter essa medida, a educação está sempre em transformação, o que é válido e indicado hoje, daqui a 5 anos pode ser contraindicado, né? Por isso é importante a gente se atualizar, pesquisar, estar sempre estudando como foi falado, né? E então eu sinto que essa escola, a escola hoje é uma escola em transformação. Isso não aconteceu por acaso, isso é fruto de muita luta, de muito empenho, de pessoas que gastaram suas energias, seu tempo em prol disso, né? Eu acho que a escola que nós temos hoje é uma escola em transformação e que a gente precisa garantir a continuidade disso, né? Por isso a importância dessa conversa aqui hoje, a gente garantir a continuidade dessa transformação. Infelizmente, a gente precisa encerrar o Educação em Debate, esse programa especial. Mas antes, eu queria uma fala breve de vocês sobre esse tema, né? Um recado para deixar para quem está assistindo esse programa, já que a gente está falando de educação antirracista. Eu queria uma fala de vocês, um recado mesmo para quem está acompanhando esse programa nesse momento. Eu queria começar com você, Ângela. Eu queria dar um recado duplo. Primeiro, que esse trabalho da educação antirracista ele precisa ser cotidiano. E as professoras e professores devem ter, no momento de trabalho coletivo, a oportunidade de discutir as suas experiências, as suas práticas, porque isso alimenta práticas antirracistas, pode-se lidar com dúvidas, com dificuldades, coletivamente é muito importante. A segunda coisa do meu recado é o seguinte: ainda se questiona muito as cotas raciais, as cotas indígenas. E, de uma perspectiva, assim,
aí eu não quero ser ofensiva, mas de uma perspectiva tacanha, fechada. Nenhuma cota é favor. Cota é reparação. Na nossa história, nós tivemos séculos de cota só para brancos. Nem indígenas, nem negros tinham acesso ao ensino superior. Então, cota é reparação. Cota não é favor. E cota não é dada de graça, né? Os processos seletivos, o vestibular continua sendo extremamente restritivo, é um funil apertado. Então, vamos respeitar as políticas de cotas. Elas são políticas de justiça social. Obrigada, professora. E eu queria ouvir agora o Adriano, seu recado para quem está assistindo. Então, eu queria dizer uma coisa. A fala do Wilson me provocou. Eu acho importante dizer isso. Eu trabalho na CEI Raio de Sol, que é uma escola que fica na região do Ouro Verde, né? E o que é o Ouro Verde em Campinas? O Ouro Verde é o café, né? Então, o Wilson foi importante a fala dele, porque a gente precisa olhar um pouco para a história da cidade, uma cidade que é tida como a cidade dos barões, né? Que dão nome aos bairros, às ruas, né? Mas as pessoas que produziram esse café, as pessoas que viviam aqui antes da chegada do europeu, elas precisam aparecer também para as crianças, né? Então, acho que essa é um pouco a nossa missão aqui. Não para propor ocultar qualquer antepassado nosso, pelo contrário, a gente já fala dos europeus e vamos continuar falando, né? O nosso povo, ele é o resultado dessa mistura, né? Dessa confluência do europeu, do indígena, do africano, né? Mas trazer a questão indígena, a questão dos afrodescendentes também para o cotidiano da escola, eu acho que isso é importante, e olhando um pouco para a história da nossa cidade, né? Que nem sempre a gente faz esse exercício, mas é um exercício importante também de ser feito. Professor Wilson? Então, assim, duas coisas. Eu me atrevo a ser poeta, no finalzinho eu vou fazer um cordel, né? E eu acho que aí tem um cuidado entre ser folclórico, do ponto de vista dos folcloristas, e esse lugar da desumanização quando a gente é tomado eventualmente. Então, a minha condição humana exige que eu exista na escola os 365 dias. Ah, mas tem as férias. Nem nas férias a gente tem folga de ser negro. A gente se humaniza e humaniza os outros cotidianamente. Então, acho que essa é uma dimensão importante a gente tomar posse dela. E tem um cordelzinho que eu escrevo, é uma quadra, na verdade, que diz assim: cabelo vem de dentro e por isso não se esqueça. Por mais que você o alise, a consciência é crespa. Muito obrigada, professor. Fabi. Bom, eu vou retomar uma fala que eu falei, né, da Catherine Rocha, que eu acho que a gente tem que desaprender para aprender de novo, né? A gente tem que aprender a desaprender para aprender de novo e nos entender como educadores antirracistas em construção, que a gente está em construção, né? E a gente tem que estar o tempo inteiro aberto a ouvir essas novas histórias, para que a gente possa recontar essas novas histórias, né? E que o futuro, que essa próxima geração que está vindo, que eles tenham novas histórias para contar, uma diversidade de histórias, né? E de respeito. Então, eu acho que é isso, nos entender como educadores antirracistas em construção, que isso é um trabalho diário, né? Não vai estar perfeito, mas a gente vai continuar aprendendo. Eu acho que é tentando todo dia que a gente vai aprendendo e vai se aperfeiçoando, né? Então a gente vai desaprendendo, descolonizando as coisas que foram colonizadas ao longo de séculos e trabalhando nessa nova perspectiva decolonial e antirracista. Lu, agora eu quero que você também deixe seu recado. Eu vou trazer uma frase que minha avó sempre, como uma grande referência na minha vida, ela diria, que quer dizer, nós somos força, mas a gente tem que entender que somos um. Então, eu acho que quando a gente entende que nós somos um único povo, independente da sua cor, da sua opinião, opção, a gente não machuca quem pertence a nós. Então, quando a gente entende nosso lugar e que essa outra pessoa faz parte de nós também, a gente não machuca. Então, acho que é isso, é entender
que somos um único povo e nós entendermos que nós estamos juntos na mesma luta. Obrigada. AVT. Jaque. Bom, eu quero trazer duas reflexões importantes. Uma é um ditado africano que diz que é preciso uma comunidade inteira para educar uma criança. Uma aldeia inteira, né, para educar uma criança. E nos espaços em que estamos, nós somos aldeia também. Nós somos comunidades. E vou trazer também Paulo Freire, que ele fala que a nossa prática e a nossa fala tem que andar tão alinhados de modo que aquilo que eu faço é aquilo que eu falo. E que muitas vezes, quando a gente está aqui falando da educação antirracista, a gente está falando da educação das relações étnico-raciais, né? E muito se fala, mas como que estão as nossas práticas no cotidiano? Então, eu quero deixar essa reflexão para a gente pensar no que nós vamos promover, para que isso continue, que se siga. Porque nós estamos falando de uma política que a gente precisa de uma lei que está aí há mais de 20 anos e que ela continue, que bom, né? E já que nós temos as forças das leis, que elas se tornem cada vez mais presentes no nosso dia a dia, nas unidades, nas relações, nas nossas tomadas de decisão, na nossa atuação entre os nossos pares, com os estudantes, com as famílias, com a comunidade como um todo. Valéria, eu quero que você encerre, então. Como fazer, né, depois de tantas falas dessa, como que vai ser 2025? Você que é articuladora do MIPID, que vem por aí? O que a gente pode esperar referente a esse tema? Eu acho que vem muita reflexão sobre o que é uma educação antirracista. Eu acho que quando a gente pensa na educação antirracista, e eu faço essa educação antirracista, eu digo para minha criança negra que está na escola, olha, a sociedade te condiciona, negra e indígena, a sociedade te condiciona, mas você pode se esparramar, você pode ser o que você quiser. Né? E eu trago um símbolo adinkra que é o Sankofa, né? Se eu nunca fiz educação antirracista até hoje, eu posso fazer o movimento de Sankofa. Sankofa é um símbolo do pássaro, cabeça botada para trás, né? É falar sobre ancestralidade. Então, eu volto no movimento histórico, eu entendo o processo histórico da escravização, eu venho para o presente, faço uma educação antirracista para que no futuro eu possa dizer para minha criança negra e indígena, se esparrame, que esse mundo é seu. E o que esperar da população? Respeito, né? Que todo mundo tenha respeito, toda a diversidade. Isso. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês hoje aqui no Educação em Debate, esse programa especial. Tenho certeza que cada fala, que cada texto, que cada argumento foi muito rico de informação, não só para mim, mas para quem está assistindo esse programa hoje. Então, eu quero agradecer mesmo. Em nome da equipe da Educa TV, por vocês terem se disponibilizado, né, esse tempo todo para estar aqui, levando essa informação, a educação antirracista, o respeito ao próximo, né, que, como a Lu disse, todo mundo é igual, todo mundo faz parte do mesmo povo. Então, fica aqui o meu agradecimento, em nome da Educa TV, a cada um de vocês. Obrigada. E a gente também provoca uma reflexão aí, você de casa, né? O que você tem feito, né? Sobre racismo, educação antirracista, tem falado sobre esse assunto em casa, tem ensinado aos seus filhos respeito, como que tá aí? Pega esse programa, compartilha, envia para todo mundo, vamos aí espalhar essa informação. Para quem sabe, né, Valéria, um dia a gente volte aqui e fale, olha, acabou, ou pelo menos diminuíram os números, não é mesmo? Então é o que a gente espera. Numa próxima edição, quem sabe, a gente vem aí trazendo melhorias. A nossa parte a gente está fazendo, a Educação de Campinas também está levando esse tipo de conhecimento não só para os alunos, mas também para a família e para toda a comunidade. Então, a gente está tentando, né? E precisa da ajuda de cada um de vocês. Antes de encerrar, eu quero pegar duas pessoas de surpresa. Estou olhando para eles. O Wilson, ele leu, falou, né? Um cordel. Tem mais algum que você possa falar para quem está assistindo ou repetir? E Lu, o seu recado na língua indígena, é assim que fala? Quem primeiro? Para a gente encerrar com essa participação grandiosa de vocês. Que a minha avó cantou com mais de 100 anos, isso há 30 anos atrás, mas sempre foi uma referência muito grande, né? E ela trazia muito também
uma frase que ela diria assim, que quer dizer, juntos somos fortes porque juntos somos um. É verdade. Agora é a sua vez de encerrar o Educação em Debate de hoje, professor Wilson. Eu tenho muito respeito ao movimento negro e um dos caras das referências que eu vou trazer é o Luiz Silva, o CUT. E ele diz assim: ferro. Primeiro o ferro marca a violência nas costas. Depois o ferro alisa a vergonha no cabelo. Na verdade, o que se precisa é jogar o ferro fora e quebrar todos os elos dessa corrente de desesperos. Luiz Silva, CUT. Obrigada, professor. E assim a gente encerra o Educação em Debate especial, direto aqui do Teatro Bento Quirino. A gente agradece também a toda a equipe de produção que participou desse programa. Também agradece o pessoal do teatro por ceder o espaço. Lembrando que você pode rever toda essa conversa no YouTube da EducaTV Campinas e também pode compartilhar. Pega o link e manda para todo mundo. Vamos espalhar essa informação. Tchau! O tema de hoje é o seguinte... Não, posso começar de novo? Então vamos. Ai, já tô mais ali. Que bom. Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você.